Descontrolados, eu tô de volta, então já sabe, se inscreve no canal, curte esse vídeo, já copia, cola, manda ele pra todo mundo, me segue, segue a Plus TV, segue todo mundo, que hoje a gente vai falar sobre as piores novelas da década de 2010. Elas estão descontroladas. Pra começar, vamos falar do maior sonífero da década, que eu acho que ninguém superou, que foi Em Família, que é uma novela do Manuel Carlos, de 2014. O Manuel, antes da novela, ele chegou a declarar que seria a última novela dele, que ele não queria escrever mais novela. E a gente até respeita muito a história dele como noveleiro, mas a gente até pede que ele não escreva mesmo. Porque, assim, Em Família é muito ruim. Cara, Em Família, assim, sofreu desde o início, porque a novela, quando estreou, o casal de protagonistas, que era o Gabriel Braga Nunes e a Bruna Marquezine, sofreu uma rejeição imensa do público, porque a galera não aceitava que ele desse uns pegas na filha da Helena, que era a Júlia Lemertz, porque ele tentou matar o pai dela e aquela história toda. O Manuel insistiu na história, a história foi um fracasso geral, assim. A novela teve um número de capítulos reduzidos, mas ainda assim foi um fiasco. Eu acho o texto maneco bom, não acho o texto ruim, mas o problema ali, pra mim, foi mais questão de direção, que assim, o Jaime Monjardim é maravilhoso dirigindo. A gente tem um clone aí que tá de volta no canal Viva, que tem essa prova, mas cara, Em Família ele foi muito ruim, assim, tipo, é o maior sonífero da década, com certeza. Próxima novela que eu separei é uma novela lá de 2010, que é bem no início, quando tá começando a década, que é Tempos Modernos, que é uma novela do Bosco Brasil. O próprio título da novela já deixa aí um toque do que ela vai falar, porque é protagonizada pelo Antônio Fagundes, que ele tem um robozinho, que é o Frankenstein, e o Frankenstein toma conta do prédio onde ele mora e toma conta das filhas dele. E curiosidade que a novela é chamar Bom Dia Frankenstein. Pior do que o nome original, né? Cara, a novela foi tão ruim que ninguém lembra que a Grazi Massafera fez a vilã da história. Então, assim, tipo, é uma novela que eu acho que nem o Bosco Brasil lembra que ele escreveu essa novela, porque, assim, era muito ruim mesmo, assim, a novela não tinha construção de personagens, o texto parecia que podia ser falado por qualquer um, em qualquer momento, então, assim, foi erro atrás de erro. E o mais bizarro dessa história é que a Globo não diminuiu a novela. A novela foi do início ao fim com a mesma quantidade de capítulos, assim, ela insistiu no erro, amargou e não entregou os pontos. A próxima novela que eu vou citar foi um flop, mas foi um flop que deixou a gente meio triste, que foi Babilônia, que foi uma novela do horário das 9 da Rede Globo, escrito aí pelo Gilberto Braga, o Ricardo Linhares e o João Ximenes Braga. Cara, assim, tipo, a novela tinha tudo pra ser um estouro. A novela trazia aí a Glória Pires, depois de alguns anos afastada, num personagem de destaque que era uma vilã. Trazia a Adriana Esteves, depois do estrondoso sucesso da Carminha, também fazendo uma... Ela era meio vilãzinha, assim, ela transitava pela vilã, depois era mocinha, a gente ficava com dó, com raiva e tal. E a gente esperava muito, só que, tipo, a novela não aconteceu. E a novela não aconteceu, assim, tipo, tem várias teorias, porque no primeiro capítulo, a personagem da Fernanda Montenegro com a Natália Timber, elas dão um selinho, e a galera caiu matando em cima disso. Na época até a Bibi Ferreira falou que era um absurdo, que ela nunca faria isso na carreira dela. Poxa, vira a página, né? E isso acabou causando uma certa rejeição, a galera não comprou muito essa questão da homossexualidade das duas, e isso foi o primeiro ponto que, pum, afastou a galera. E a partir daí, a trama começou a sofrer várias mudanças. Os autores já falaram que eles tiveram que mudar a sinopse toda para tentar agradar o público, ainda assim a novela não subiu na audiência. A abertura da novela foi mudada por volta do capítulo 36, se não me engano. Não adiantou, também a novela não subiu na audiência, e assim é uma pena, porque a novela foi carregada o tempo todo pela Glória e pela Adriana, e fica aqui a nossa tristeza, porque tinha tudo para ser um sucesso. E agora, mudando de emissora, vamos para Record. O maior flop dessa década da Record foi Máscaras, que é uma novela de 2012, do Lauro César Muniz. A novela ela vinha depois do estrondoso sucesso de Vidas em Jogo da Cristiane Friedman, que Vidas em Jogo chegou a dar 20 pontos de pico em alguns momentos da trama. Mas Máscaras, a novela fechou com uma média de 5 pontos de audiência, então assim, foi o afundamento da Record. Depois de Máscaras, a Record não conseguiu subir a audiência novamente. A audiência só veio a restabelecer anos depois com os 10 Mandamentos e com aquela sequência de novelas bíblicas. O mais interessante é porque assim, a Record ela entendeu que a novela estava sendo um fiasco, porque as novelas da Record tinham uma média de mais ou menos 210 capítulos, a novela estava prevista para ter 220,
e ela foi reduzida para 125. E assim, em Máscaras era uma coisa muito estranha, porque era a história de um personagem que assumia a identidade do outro depois de uma viagem de navio. Era muito confuso, assim. Eu confesso que eu comecei a assistir porque eu assisti Vidas em Jogo, porque eu sou apaixonado por Cristiano, eu acho a Cristiano maravilhosa, e eu também abandonei Máscara. Um negócio estranho a novela, assim, não tem nem o que dizer. Faz jus estar aqui. Continuando na Record, o último fiasco da Record foi agora Apocalipse, que é mais uma novela bíblica, que foi agora de 2017 2018. A novela é a primeira novela bíblica da Record que ela não é de época. Eles ambientaram a história do Apocalipse no mundo atual. A novela ela estreou cheia de expectativas, porque eles tiveram aí no primeiro capítulo a imagem de um furacão, de um tsunami. Eles viajaram o mundo todo para rodar. A novela passava em 4 países diferentes, 4 cenários distintos. Mas a novela começou a sofrer durante ela, porque a filha de Edir Macedo, que era a Cristiane Cardoso, ela começou a interferir no texto. Então, um texto que talvez fosse mais folhetinesco, começou a ser um texto mais bíblico. E isso, assim, isso foi afastando, e a novela fechou com uma média de 8 pontos, que, assim, era impensável para uma época onde a Record fazia novelas bíblicas que chegavam a dar 17, 18 pontos. Para mim, eu acho que o grande erro de Apocalipse foi a Record tentar brigar ou tentar bater de frente com outras religiões. O exemplo, cara, era o Anticristo, que ela era vinculado à Igreja Católica. Então, tem uma briga ali dela, ou uma tentativa de afronta com as outras religiões, que assim, é desnecessário. E eu acho que o público entendeu que a praia não é bem essa. E a novela foi um fiasco, não conseguiu doutrinar todo mundo que queria, e tá na nossa lista. E o último grande fiasco da década foi O Sétimo Guardião, que é uma novela do Agnaldo Silva, foi agora em 2019. A novela, quando estreou, ela estava cheia de expectativa, porque o Agnaldo, desde Ponto dos Milagres, foi em 2002, ele não escrevia mais nenhuma novela com realismo fantástico, todo mundo apostava, eu também apostei. Os primeiros capítulos eram interessantes, tinha uma pegada ali de realismo fantástico, de repente a novela, cara, ficou muito ruim. Mas assim, vou dar minha teoria do porquê que eu acho que a novela não agradou ninguém. Na mesma época que estava passando O Sétimo Guardião, o Vive estava reprisando A Indomada, que é o maior sucesso do Agnaldo. Ele até chegou a declarar que é a novela que ele mais gostou de escrever. E assim, o maior problema pra mim de O Sétimo Guardião era a direção, porque assim, o Papinha vinha da direção da Força do Querer, que era da Glória Pires, e ele tinha umas tomadas muito longas, com umas cenas muito lentas. Só que a Força do Querer era drama, então assim, a gente entendia essas tomadas lentas e longas. E o texto do Agnaldo, quando é realismo fantástico, tem que entender que aquilo é um deboche, é uma comédia, então assim, não dá pra ter a mesma pegada. Então, tipo, quem tava vendo A Indomada no Viva, e quem via O Sétimo Guardião, assim, era impossível acreditar que era do mesmo autor, justamente por causa da direção. Então, assim, pra mim o que afundou a novela foi a direção. O texto era esquisito? Não sei se era esquisito, talvez diferente, porque nós estávamos vindo de uma leva de novelas muito realistas, com uma pegada muito atual. Então, assim, o texto dele ia dar uma desconstruída nisso. Mas pra mim a direção não ajudou, a direção não entendeu que aquilo ali era um deboche, era uma comédia, e quis fazer um drama onde não tinha drama. Então é isso, essa é a lista que eu fiz dos piores fracassos da década de 2010. Fala pra mim nos comentários qual novela que eu não citei e que vocês não gostam, ou aquela que foi um fiasco mesmo e que ninguém quer lembrar nunca mais. É isso, fica ligadinho, até o próximo vídeo e tchau, tchau.